Na realidade, as raízes já estão assim, ó. Pôs tanta água que apodreceu a raiz. Então ela não tem condições mais de absorver água. E você pondo água, porque acha que está desidratada. E põe água, e põe água, e põe água. E no fim acaba matando a planta. Porque a raiz apodreceu por excesso de água. Então, quando ela começa a dar sintomas de desidratação, se puder tirar um pouquinho do vaso e ver se as raízes estão sadias ou se já estão ficando pretas, tá? É bom trocar a metodologia de irrigação e trocar o substrato. Quando é que a gente deve irrigar a planta? Quando a superfície do vaso estiver seca, o vaso fica mais leve. Quem tem 50 plantas, dá para ver isso. Agora nós aqui que temos mais de 2.000, fica difícil. Eu tenho bastante, eu não tenho como medir vaso por vaso. É muito difícil. Jamberto deve saber, né? Tem pouca planta lá também, né? Para medir uma por uma, não dá. Mas ainda os dedos é a melhor condição de saber se o vaso está úmido ou não. Você não colocou alfinete nem agulha dentro do vaso. Então pode enfiar o dedo no vaso para ver se ele está úmido ou não. E quando irrigar, façam com muita água. Tá? Põe a água diretamente no vaso. Porque a grande absorção de água da planta é feita pelas raízes. Isso nos dá certeza que aquele vaso vai estar com a umidade necessária até a próxima rega. Porém, existem mais algumas coisinhas. Quando você põe bastante água no vaso. Quando você rega copiosamente, ele está lavando o vaso, fazendo um lixiviamento do vaso, tirando todos os sais que estão no fundo do vaso. Sais esses que são formados por reação do próprio substrato, que vão se acumulando lá, principalmente gesso, que fica lá no fundo, reação de sulfato e cálcio que vai formar lá no fundo do vaso. Então você está lavando isso, que prejudica a raiz. Então retira todos esses sais insolúveis que pode prejudicar. E você pode notar, se começar a sair nessa água que sai do fundo do vaso, um pozinho preto, que nem pó de café, é porque seu substrato está na hora de troca. Ele já está se decompondo e está indo embora. É sabido e dito que as orquídeas não gostam de água. Todo livro antigo falava, a orquídea não gosta de água. Não pode pôr água. Mas falava por causa das raízes. Mas ninguém olhava a raiz, só olhava a flor. Hoje nós estamos olhando a raiz. Como nós falamos antes, a água é parte essencial da vida. A orquídea precisa de água e não vive sem água. Então a gente, quando traz uma planta para a exposição, precisa trazer uma planta bonita, porque ela teve água suficiente para levar a seiva em toda a planta. Assim, tem de ser como uma Bunchen. A tua planta é uma Bunchen lá, mas precisa de água, senão ela não chega lá. Agora, o orquidófilo é meio complicado. Tem uns que gostam de planta pequenininha, outra das plantas grandes, uma mais florida, uma verde, uma amarela. Quem não gosta da Bunchen, não esqueça. Pode trazer um cielo, mas está com água também.
O importante é que tenha água. As catleias, por ter pseudobulbos carnudos e grossos, resistem muito mais o período seco do que o úmido. E no caso de dúvida, com catleia, não rega. Tenha certeza que está na hora de regar. Fertilizante. Não sei se eu vou passar isso. Eu vou deixar isso para... Vou passar isso? Porque você vai falar sobre isso. Hã? Passa? Tá bom, vamos lá. Fertilizante, tá? Dentro dos fatores de cultivo, fertilizante é o último que vem com rótulo. Você sabe exatamente o que você está comprando. Está lá escrito, bonitinho. Tá? Então você sabe o que você compra. Suas aplicações necessárias têm de ser balanceadas. Quando é que a orquídea no mato, as nativas, recebem fertilizantes ou nutrientes? Quando chove, com umidade do ar, ventilação, excremento que cai da árvore. Então ela recebe todo dia, praticamente. Ela absorve o que ela precisa. No vaso, você soca lá dentro do vaso e taca fertilizante, né? Aguenta aí. Na árvore você ficava pendurada lá, feia para burro, aqui dentro eu estou te tratando bem. Então você tem de dar flor bonitinha. E não é bem assim que funciona, infelizmente, né? Mas fertilizante tem de ser necessário, tem de ser balanceado e tem de ser com tempo determinado. Se você põe fertilizante, vamos dizer, cada semana, cada 15 dias, você vai colocando fertilizante. Eu uso fertilizante no meu orquidário a cada rega. Então, toda vez que vai regar as plantas, já está diluído fertilizante. Está certo que é 1/10 do fertilizante recomendado. Se ele manda usar 1 grama por litro, eu uso 0,1 grama por litro. Mas toda vez que rega a planta, ela está recebendo fertilizante. Então, existem fertilizantes orgânicos e inorgânicos. Eu uso os dois. Apesar que os orgânicos degrada demais o substrato. E todos eles vêm com essa marquinha, NPK. Então, toda vez que comprar um fertilizante, está escrito lá, NPK. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio lhe dá consistência de crescimento e folhas. Fósforo, flor e raiz. E potássio, o próprio crescimento da planta e ajuda um pouco na floração e no enraizamento. Mas aí você escolhe, dentro da sua compra, os fertilizantes com uma série de indicações de NPK. 0,10,10 provavelmente não tem nitrogênio. 0 tem nitrogênio. Em compensação, 30,10,10, que é um fertilizante para crescimento, tem muito mais nitrogênio para ajudar crescimento e formação de folhas do que fósforo e potássio. O balanceamento é sempre essencial, tá? E o que aquilo faz necessário para a sua planta em cada fase de crescimento. Os inorgânicos podem ser foliares ou radicular. O foliar não é que a folha vai absorver o fertilizante. Quem vai absorver é a raiz. Acontece que o foliar você pode aplicar na folha sem queimar a folha. Ele tem um elemento que é um dispersante, na realidade, que é quase um detergente, vamos dizer assim, para a folha não queimar e ser lavada depois. Tá? Mas é para isso que funciona.
Fórmulas típicas, sempre NPK. Todos os elementos são necessários para a planta. E podem ser classificados, são classificados por sua mobilidade. Todo mundo já ouviu esse termo? Dos fertilizantes? Já, ótimo. Mais fácil. Bom, isso aqui não vale a pena. Vamos para frente. A aplicação é mandatória para a fotossíntese. O processo de fotossíntese, é que nós já falamos antes, transforma os nutrientes em açúcar, que são a própria glicose ou glucose das plantas. E assim podemos dizer, quando isso ocorre, que as abelhas retiram o mel das plantas. Dá para ver que uma planta bem nutrida, o excesso está sobrando. Então a planta tem excesso de nutrientes e alguma coisa está perdida. E só não acontece nos ramos, acontece também nas flores. Isso nos dá a ideia que toda planta recebe essa energia dos nutrientes. Não só a planta, as folhas, as raízes e as flores também. A seiva corre por toda ela. E o excesso, ela elimina. O único que não consegue eliminar excesso de glicose e transforma em gordura somos nós. Fazer o quê? Fazer regime? Não, pô, faz 40 anos que eu estou treinando para manter essa forma, pô. Vamos lá. Bom, então, os elementos de fertilizantes. Você me avisa se você for tocar nisso, eu pulo. Tá bom. Então, os elementos essenciais, que está no ar, né? Oxigênio, hidrogênio e carbono. Os macroelementos, que são aqueles NPK que a gente falou, nitrogênio, fósforo, potássio. Também devem ser considerados macroelementos, magnésio, cálcio e enxofre, que são extremamente necessários. Os macroelementos não são fitotóxicos. Eles não matam a planta, não prejudicam a planta. Prejudica, nós vamos ver daqui para frente, em algumas coisas, mas não prejudica a planta, você pode reverter. Em compensação, os microelementos que contêm os fertilizantes, o excesso, são fitotóxicos. Isso sim pode prejudicar a planta até a sua morte, que são esses, né? Mobilidade é aquilo que nós falamos antes, é a capacidade de absorção e de translocação do elemento dentro da planta, dele sair de um lugar e para outro. Os altamente imóveis são nitrogênio, fósforo, potássio, parcialmente imóveis, ferro, zinco, molibdênio e manganês, e os imóveis, boro, cálcio e magnésio. Mudas pequenas precisam de mais nitrogênio para o seu crescimento, e as plantas adultas um fertilizante balanceado. Isso não interessa. Bom, vamos lá. Cada elemento tem uma certa finalidade. Alguém fala com as plantas dentro do orquidário? Sim. Eu falo. Falo com elas todo dia. O dia que ela respondeu, eu nunca mais entro lá dentro, pô. Mas eu estou começando a entender
a linguagem delas. Elas falam com você e você não percebe. Por exemplo, nitrogênio dá cor à folha, o verde. O excesso de nitrogênio, para que eu vou dar flor se eu estou me sentindo muito bem? Eu não preciso preservar a minha espécie, eu estou bem, então eu não dou flor. Excesso de nitrogênio, ela vai continuar crescendo e não vai dar flor. Diminui a capacidade de floração. A falta de nitrogênio, aí a planta começa a falar com você. A falta de nitrogênio, as folhas traseiras ficam amarelas. E por quê? Existe aquilo que nós falamos de mobilidade. E o nitrogênio é um elemento altamente móvel. Em orquídea, o que vai dar flor é o bulbo da frente. O bulbo de trás não vai dar flor. O bulbo da frente vai dar flor. Então, o crescimento da planta tem de estar lá. Então, todo o nitrogênio, ela está mandando para o bulbo da frente, que ali é a preservação da espécie dela. E atrás, vai ficar sem nitrogênio, ela começa a ficar amarelada e até perder a folha. Esse é uma fotografia um pouco mais exagerada desse sintoma. Então as plantas começam a falar com você. Fósforo estimula a raiz, torna a planta mais vigorosa. A falta reduz o crescimento do verde. Começa a ficar as folhas avermelhadas. A gente tem de levar em consideração, porque outra vez, o orquidário é seu, as plantas são suas, você tem de observar. Valqueriana e Varneri tem as folhas avermelhadas. Não deve ser confundido com uma planta que é sempre verde e de repente começa a aparecer folha avermelhada no meio. Isso é falta de fósforo. Potássio dá resistência, melhora a transpiração. Aí voltamos à transpiração, não respiração, mas sim transpiração. E a falta reduz o crescimento e começa a formar necrose nas folhas. Começa a ficar com necrose, que não é fungo, porque ela não forma furinho na folha, ela só fica preta. Cálcio. Nunca ninguém falou de cálcio, até que a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado. Cálcio é responsável pelo crescimento e a formação da lamela média. Pois não. Diga. Alô? Sim. Só voltando ao potássio, aquela folha, essa aí, ela tinha uma adubação com potássio e começou a faltar, ou ela está assim porque ela não tinha potássio suficiente durante Não tinha. Deixa eu dizer, só para explicar um pouco mais. Okay. O que foi esse trabalho? Esse trabalho foi feito pela Universidade de Viçosa, o Dr. Levais e o Cláudio Fonseca. Eles fizeram isso a pedido do núcleo de Associação de Valquerianas, de produtores de valqueriana. Eles pegaram um lote de amostra de orquídeas de valquerianas, que seria o testemunho, e deixaram separado, e adubaram 100%. Num outro lote, eles tiraram totalmente o nitrogênio. Num outro lote, tiraram totalmente o fósforo. E assim por diante. Foi fazendo com cada um dos elementos. Essas fotografias e esse trabalho me foi cedido por eles. A única coisa que o Levais falou, disse assim, não ceda as fotos para ninguém.
Mas uma vez que você faz uma apresentação, não tem como, né? As fotos estão para qualquer um que possa usar, né? Porque não sei se ele quer escrever um livro ou fazer qualquer coisa com isso. Mas esse foi o trabalho de Viçosa. O que eles acharam foi, eles dessecaram ou carbonizaram um lote de valquiriana e tiraram os elementos que tinham lá dentro. E, surpreendentemente, para nós, né, leigos, a quantidade de cálcio que tinha nas valquirianas era igual à quantidade de nitrogênio. Ou seja, valquiriana precisa de muito cálcio. Essa tabela eu não tenho, mas eu posso conseguir. Tá? Bom, cálcio. Cálcio aí nós chegamos na famosa lamela média. Né? Aí eu disse assim, bom, agora eu estou salvo, agora eu já sei, porque o cálcio ele é responsável pelo crescimento da lamela média. Ponto. Aí agora eu já sei direitinho como funciona. Mas o que é lamela média? Aí vamos pesquisar o que é lamela média. Lamela média é a parede da célula. 90% da parede da célula é formada por oxalato de cálcio e cálcio. Ou seja, se não tiver cálcio, a formação da parede das células ficam debilitadas e não existe união. É a mesma coisa você fazer uma casa cheia de tijolinho e não ter argamassa. Vai ficar meio bamba. Ou fazer uma casa e achar que a lamela são as paredes. Se não tiver uma consistência nessas paredes, as células vão ficar, vamos dizer, mais sem a acomodação necessária, tá? E a planta vai sofrer com isso. Vai ficar mais mole, não vai ter crescimento suficiente. E o sintoma, quando eu falei que a planta começa a falar com você, na falta de cálcio, inibe as folhas novas, morte da brotação em raiz e crescimento restrito de raiz. Então, a falta de cálcio começa a provocar isso. O broto fica preto. Porque o cálcio é daqueles elementos imóveis. O nitrogênio sai lá de trás e vai lá para frente. O cálcio não. Onde ele foi fixado, ele fica. O broto novo, se não tiver cálcio, não vai trazer cálcio de lugar nenhum. E aí ele fica preto. Não mata a planta, mas você perde esse broto.